creio que Deus tem uma palavra para mim, para você, para nós, você que está aí nos assistindo também, na carta aos Hebreus. Os irmãos que estão assistindo aí da igreja, eu falei sobre isso quarta-feira, lá na igreja. Se você quiser ir embora, pode ir. A palavra é a mesma, mas não vai não. Fica aí, tá bom? A Bíblia diz assim, ó, uma coisa Deus disse, 2 vezes eu ouvi. Né? Então, se é no mínimo 2, então você ouviu na quarta, vai ouvir hoje de novo. E eu falei para eles lá que eu vou ouvir essa palavra umas 10, 20 vezes, porque Deus falou comigo também, querido. Sabe aquela palavra que Deus fala assim, você fala, eita Deus, essa é para chacoalhar? Assim, na minha vida pessoal, estou falando, né? Espero que Deus toque a sua vida também. É na carta aos Hebreus, só para aqueles que ainda não me conhecem assim mais apuradamente, sou pastor lá em Caieiras, a nossa igreja lá em Caieiras. Estamos lá há 19 anos, né? 19 anos que estamos ali no ministério também. E Deus tem nos abençoado, uma igreja abençoada. Deixa eu fazer uma média aqui, né? Uns irmãos maravilhosos, né? Tem uns irmãos ali, tipo Sinara, Rubens, pastora Márcia, Mari, Andresa, são os que estão assistindo, tá? São irmãos maravilhosos, pessoas de Deus para a minha vida. Tem que garantir, não tem? Sim ou não? Tem que fazer, né? Mas de verdade. É um lugar onde, eu sempre digo, é uma igreja muito abençoada. Muito abençoada. Os irmãos são muito pacientes comigo. Queridos, e a palavra é em Hebreus capítulo 11. Eu quero começar a ler com você pelo versículo 6. Hebreus capítulo 11, começando pelo verso 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, né? Agradar a Deus. Porque é necessário, não é uma opção, não é uma coisa que se der, não é. É necessário, é primordial, que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E ele vai relatar alguns fatos aqui, na vida de 3 pessoas. Esse livro é conhecido como a Galeria da Fé, essa porção aqui, né, do capítulo 11. Mas eu quero observar aqui 3 pessoas. Começando por Noé, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado, ou instruído, depende da versão que você tem, por Deus, né? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, até então era Abrão, né? Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, o mesmo Abraão, pela fé, habitou ou peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, a terceira vez, pela fé, também a mesma Sara, esposa de Abraão, recebeu o poder, ou virtude, ou capacidade, não sei como está na tradução que você tem. Recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Amém, queridos?
Era até aqui a leitura. Diga assim, fala comigo, Senhor. Diga aí, diga, fala comigo. Amém, graças a Deus. Fé, eu quero falar um pouco sobre fé. Eu creio que Deus quer falar conosco hoje sobre fé. Sobre fé, 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 fé. Há um conceito, por parte de alguns, e às vezes nós nos vemos assim, enquadrados nisto, de um absolutismo sobre a soberania de Deus. Deus é soberano? Quem é louco de dizer que não? Quem ousa dizer que Deus não é soberano? Mas, às vezes a gente pensa que pelo fato de Deus ser soberano, Ele vai fazer tudo. Tudo. Basta-nos apenas crer. Só que, quando nós cremos, e crer já é uma palavra, né? A gente aprende isso nos primórdios da escola, que o verbo é uma palavra que denota ação. Então, dizer que crer exige, quando eu digo eu creio, exige de mim uma disposição para fazer e uma ação que corresponda àquilo no que eu creio. Mas às vezes a gente tem esse conceito de um absolutismo, de que como Deus é soberano, então tudo o que acontece é porque Deus quis. Do jeito que aconteceu é porque Deus quis que fosse daquela maneira. E a gente olhando para a palavra de Deus, aqui eu mencionei apenas 3 pessoas, Noé, Abrão e Sara. O livro de Hebreus fala de outros, fala de Abel, fala de José, ele fala de outros personagens bíblicos. E outros livros da Bíblia também nos falam de outros personagens que conquistaram promessas, que viveram realidades, mas tiveram que fazer alguma coisa. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, ele fala assim, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para os que foram chamados segundo o seu decreto. O que é cooperar? É operar juntamente. Cooperar é fazer junto. O Paulo fala que nós somos cooperadores de Deus. Ou seja, nós operamos juntamente com Deus. Deus faz a parte dele, que é o sobrenatural. Diga amém. Sobrenatural é com Deus, querido. Sobrenatural é com Deus. Aquilo que nós podemos fazer, nós fazemos. E quando chega a nossa limitação, pode ser a ciência, pode ser o conhecimento. Quando nós paramos, o sobrenatural de Deus entra em ação, como nós cantamos aqui naquele louvor, Caminho no Deserto. Amém? Cantamos. Deus é um Deus, esse é o meu Deus, um Deus do quê? De milagres. E a fé, ela tem uma definição que é muito linda. Eu não sei se você já parou para pensar sobre a definição de fé, mas eu acho uma definição tão espetacular. Porque diz que a fé é o firme fundamento, ou a certeza, as versões se alternam, né? Das coisas que se esperam. E eu gosto da segunda parte. E de fatos, né? Das coisas que se esperam, e a prova, ou a convicção. Uma fala de fatos, outra fala de coisas. Eu gosto quando fala de fato. Porque nós temos um bordão, um jargão que nós usamos que é assim, contra fatos, não há argumento, ou seja, porque não tem como negar. Então eu gosto dessa versão, dessa tradução que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos. Ora, se é fato é porque existe, mas que nós não vemos. Tanto você que está em casa, quanto você que está aqui, você está ouvindo a minha voz chegar até os teus ouvidos, por quê? Porque existem ondas nesse lugar. E aí onde você está, existem ondas, que você não consegue vê-las nem pegá-las. Se você passar a mão aqui perto do seu ouvido, você vai ficar passando a mão e não vai conseguir tocar nada, é uma coisa inatingível, assim, que você não consegue tocar, mas elas existem. Porém, nós não vemos.
Mas elas existem. E nós temos visto Deus agir na vida de pessoas. Sim ou não? A gente tem visto, até na nossa. Mas vamos falar daquele momento em que nós achamos, como o pastor João já mencionou aqui, né? É incrível como Deus vai preparando as coisas, né? Aquele momento em que nós achamos que Deus não está a nos ouvir. Alguém aqui ousa dizer que nunca pensou isso? Que você orou num tempo, num período, numa situação, e a impressão que dá, ou que deu, é que nós estávamos vivendo o mesmo momento que o Abacuque viveu. No capítulo 1 de Abacuque, ele vai dizer: Deus, até quando? Até quando eu vou clamar, eu vou orar, e vou usar assim a ideia que o profeta está tendo, né? E o Senhor parece indiferente. Eu estou vendo aqui, o Senhor mandou eu orar, eu estou clamando, estou vendo as coisas acontecendo, mas parece que não tem passado do teto a minha oração. Quem ousa dizer que que um dia já não teve essa impressão? E a gente vê Deus operando na vida de João, de Maria, de Antônio, de Firmino, de Expedito, de não sei quem mais. E a gente sabe que aquelas coisas existem. Nós sabemos, por exemplo, que a cura existe. A gente crê. Nós somos daqueles que cremos em cura hoje. Amém? Sim ou não? Nós cremos que Deus é um Deus que cura hoje. Que é um Deus que liberta, que é um Deus que salva. Mas a gente vê às vezes a manifestação de algo, um Deus que restaura a família. Mas a gente vê na vida de alguém, na família de alguém, a gente vê, o fato está lá, mas a gente não consegue ver. Você está me entendendo? A gente vê, mas não vê. A gente sabe que existe. Fé é a convicção de fatos que não se veem, mas eles existem. Como essas ondas que levam o som da minha voz até os teus ouvidos. As ondas existem. E elas cumprem a função dela, só que nós não as vemos. Uma vez, para a gente pegar bem claramente o que Deus quer falar comigo e com você, um homem trouxe seu filho, porque ele ouvira. Tenho certeza, ele ouviu. Ele sabia que Jesus estava curando. Senão ele não traria seu filho até lá. Ele traz o filho e os discípulos de Jesus tentam expulsar o demônio. Eles não conseguem. Aí tem uma frase do texto que eu fico assim, eu chego até a pensar ironicamente sobre o texto. Jesus tinha acabado de descer do monte. Estava orando o homem. Aí os discípulos não puderam expulsar o demônio. E o pai do menino fala para Jesus: eu trouxe o meu filho para os teus discípulos e eles não puderam expulsar. Se tu podes fazer alguma coisa. O homem fala para Jesus: se tu podes. O homem está cheio do óleo, irmão. O homem está no azeite. Acabou de orar, está lá, passou a noite, creio eu, em oração. Tanto é que Jesus fala: se eu posso. Se eu posso. Tudo é possível ao que crê. E olha a resposta do homem: eu creio, Senhor. Uma versão diz: ajuda na minha incredulidade. Uma outra diz: ajuda a minha pequena fé. Ora, parece uma coisa paradoxal. O homem diz assim, ó: eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Ou crê ou não crê. Não parece uma resposta meio sem nexo? Eu creio, ajuda a minha incredulidade. Ora, ou você crê, ou Jesus poderia ter dito para ele: ou você crê, ou você não crê. Sabe o que esse homem está dizendo? Sabe qual é a fala desse homem? Ele diz assim: eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o fato existe, mas eu não estou conseguindo ver na minha vida. Alô, querido? Eu sei que existe, mas eu não consigo ver. É fato para mim que eu já vi famílias sendo completamente restauradas, casamentos sendo transformados,
Casais que estavam até separados já há algum tempo, voltaram. Eu posso ver, mas para o meu relacionamento eu não consigo enxergar uma restauração. Eu sei que existe. Eu sei que existe, porque eu já até orei. Vamos pegar um crente aqui, alô? Já até orei e família foi restaurada. Só que hoje eu não consigo ver para mim. Eu já orei e pessoas foram curadas, mas eu não consigo ver. E sabe do que é que nós precisamos? Eu quero falar de algumas coisas que nós precisamos aqui, que nos levam a alcançar aquilo que nós estamos buscando, ou seja, aquilo que nós esperamos, porque fé é a certeza das coisas que se esperam. Então eu preciso ter a esperança para que a fé tenha um caminho a percorrer. Amém, querido? Por isso, quando eu ouço um crente, um cristão, principalmente uma pessoa que já está caminhando com o Senhor há muito tempo, dizer assim: eu já perdi as minhas esperanças. Eu falo: meu Deus, se você perdeu as esperanças, não tem como a fé agir. Alô? Fé é a certeza das coisas que se esperam. Só que o Paulo fala isso, né? Que se aquilo que nós esperamos, né? Eu vou colocar bem assim, bem aberto. Se o que você espera, o que nós esperamos, a gente não vê, porque se eu espero, é porque eu não tenho ainda. Então a fé é a mão, é o braço que entra no sobrenatural e traz para mim aquilo que eu espero, que eu sei que existe, mas que eu não posso ver. Você pode crer nisso? E há alguns elementos importantes. Primeiro deles, diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Por quem Noé foi avisado? Quem disse para Noé algo sobre algo que não havia? Deus. O que é que Deus falou para Noé que ainda ele não tinha visto, mas que viria a acontecer? Chuva. Chuva. Chuva, diga aí, chuva. Chuva. Deus falara para Noé que iria destruir aqueles seres, né, aqueles homens e parte, né, e os animais pela água. Agora pensa comigo. Pensa comigo. Você nunca ouviu falar de algo, você não sabe como funciona algo. E alguém diz para você sobre aquilo. O que acontece com a nossa mente quando isso acontece? Quando é falado algo para mim que eu não entendo. Se você pegar um cara que trabalha na NASA, um cientista, um físico que trabalha na NASA, e ele começar a falar com você sobre algumas coisas ali, o que você vai dizer para ele? Entendo nada. Entendo nada. Perigoso a gente ficar meio louco. Verdade ou não é? Agora você imagina Deus falando para um homem. Daquele tempo, a nossa mente hoje já viu chuva para esborde, viu ou não viu? Ainda ontem, pelo menos lá na região que eu moro, choveu. Nós sabemos o que é chuva. Nós até entendemos o processo da chuva. Mas não é, querido. Ele nunca tinha visto chuva. E olha o desafio. Você vai construir um barco. Peraí, para que construir barco? Como assim? É tanta água assim? Você vai fazer um barco. Estima-se que durou aproximadamente 100 anos para Noé construir aquele barco. 100 anos trabalhando por algo que ele nunca tinha visto. 100 anos empenhado numa tarefa para se precaver contra algo que ele nunca tinha visto. O texto diz assim: pela fé,
Noé divinamente avisado. Então, sabe do que nós precisamos primeiro? De uma palavra de Deus para as nossas vidas. Diga amém. Você não vai conseguir nada, eu não vou conseguir nada, se Deus não disser. Muitas coisas, presta atenção nisso agora. Ele já disse, estão escritas aqui. Mas não é disso que estamos falando apenas. De uma escritura. De eu saber o que está escrito. Lembra? É o fato, é a convicção de fatos que não se veem. São fatos. Então, para mim, a Bíblia é um fato. Eu sei o que está escrito. Mas eu preciso crer. Primeiro, que essa palavra é a palavra de Deus. Quantos creem nisso? Porque tem muitos que estão frequentando igrejas, são igrejeiros, mas não creem na palavra. Querem viver a vida a seu molde. Então, não é apenas saber o que está escrito. É quando Deus fala de maneira específica para você e para mim. Isso tem nome, chama-se rema. Uma palavra que vem e entra dentro de mim. É como aquela situação em que Jesus está vindo e Pedro, os discípulos olham e Pedro fala: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. O que Jesus disse para Pedro? Vem. E quando ele disse vem, o que é criado? Quando Pedro aceitou o vem de Jesus, o que é criado naquele lugar? Uma plataforma. Porque o homem não anda sobre as águas. Eu não quero aqui, por favor, escrever uma outra Bíblia, tá bom? Nem mudar nada que está escrito. Jesus, Maria, José e o burrinho. Não quero, vou beber uma água. Mas eu vou afirmar para você algo sem medo de errar. Pedro não andou sobre as águas. Como assim, pastor? Está escrito que ele andou sobre as águas. Isso é o que se via. Mas a fé é a convicção de fatos que não se veem. O que aquelas pessoas não viram? As palavras de Jesus ali em cima daquela água. Porque Pedro não andou sobre as águas. Ele andou sobre as palavras de Jesus. Sobre o vem de Jesus. Porque o vem de Deus, o vai de Deus é que cria o sobrenatural na minha vida. Por isso nós não vivemos de presunção. Nós vivemos por fé. Diga amém. Hebreus diz: o meu justo. 4 vezes. Abacuque, Romanos, Gálatas. Falta uma. Abacuque e Hebreus. Esses 4 livros, Abacuque, Hebreus, Gálatas e Romanos, fazem a mesma afirmação. O meu justo, da sua fé, viverá. E o viver aqui é estar cheio de vida, ser produtivo. Diga amém. Então, quando eu falo que Pedro não andou sobre as águas, é nesse sentido. Amém. Amém, queridos? Ele andou sobre as palavras de Jesus. Porque o Noé, ele recebeu uma palavra de Deus e ele creu. Quando diz aqui que ele temeu. Não existe temor a Deus sem crer na sua palavra. Não existe. O Senhor fala em Isaías: eu fiz o mundo, fiz as coisas, todas as coisas foram feitas por mim. Eu habito num alto e sublime trono, mas olha para quem eu vou me inclinar. Olha para quem olharei. Para aquele que treme da minha presença e que treme da minha palavra. Aquele que dá crédito à minha palavra. É para esse que eu me inclino. A pessoa dizer assim: faça barulho. Não é crítica, tá bom? Mas faça barulho para chamar a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus não é barulho. É aquele que observa a sua palavra, que dá a ela crédito, que fala: se Deus falou, está falado. Porque foi isso que Noé fez. Eu nunca vi chuva. Eu não sei o que é isso. Mas Deus mandou fazer um barco. Eu vou fazer. Eu vou preparar. Então a primeira coisa que a fé nos manda fazer é nos prepararmos. Diga amém. É nos prepararmos. Nos prepararmos para quê? Para viver aquilo que Deus falou que faria.
Porque a tendência é nós começarmos, nós pegamos duas toras de madeira, talhamos 2 toras de madeira e depois paramos. Porque a gente olha para o tempo e paramos de nos preparar. Pessoas não estudam. Eu creio de todo o meu coração que Deus faz sobrenatural, que Deus pode pegar alguém, porque Ele pegou Pedro, João, homens indoutos, diz a palavra, e fez deles mestres, né, apóstolos. Mas tem gente, querido, que quer arrumar um bom emprego sem se preparar. Mas você não crê que Deus prepara? Creio, mas não é o normal. Não é o normal. Você não vai operar ninguém com a sua fé. Tem que ter um diploma de medicina, sim ou não? Alô? Você não vai operar ninguém. Eu já pensa, eu não sei se você faria isso. Eu já fiz 3 cirurgias de hérnia inguinal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar comigo, que eu sou especialista nessa área. Hérnia inguinal. 3 vezes do lado esquerdo, uma do lado direito. Você já pensou eu entrar numa sala de cirurgia e o rapaz chegar lá e falar, doutor, quantos anos de medicina você tem? O cara fala, não sou médico. Não é não? Não. Eu sou crente. Pensa você na mesa de cirurgia, cara, eu sou crente. Eu creio que eu vou te abrir e vai dar tudo certo. Quantos ficariam na mesa? Fala a verdade, por favor. Não queira passar por crente, por aqueles cheios de fé. Fala a verdade. Quantos ficariam naquela mesa ali? Eu não estou dizendo de você ir na igreja e crer que uma pessoa vai orar por você e que você possa sair curar. Não estou dizendo disso aqui não. Estou falando literalmente mesmo. Numa sala de cirurgia, numa mesa, o cara com o bisturi na mão, apontando para você assim, para começar pela anestesia, que é na espinha. É hack que fala, né? Você fica assim, sentado na cama assim, o cara vem, passa aquele algodãozinho, procura o lugar entre as vértebras e aquela agulha desse tamanho. Você é a pessoa? Ele nem deixa você ver, né? Ele fala, fica a cabeça no meio das pernas. Você não deixaria, querido? Então nem tudo é Deus que faz. Nós temos que nos preparar, queridos, para viver aquilo que Deus prometeu a nós, que nós sabemos que existe. Diga amém. Essas coisas existem, mas nós temos que nos preparar para alcançá-las. E a fé, o que diz aqui? Que Noé, divinamente avisado, ele tinha uma palavra. O que ele foi fazer? Ele foi se preparar. Eu quero ser pastor, eu quero ser pregador. A unção conta, mas vai falar do quê? Eu quero um bom emprego, eu quero trabalhar naquela empresa, está fazendo o curso, está se atualizando. Da noite para o dia, nós tivemos que nos reinventar. É ou não é? Não sei aqui como é que foi. Mas da noite para o dia, não tem mais culto presencial, só online. Ou não faz culto, ou vamos fazer o que tem que fazer. Aí começamos já a colocar uma câmera, depois coloca 2, é ou não é? Coloca uma ali, coloca um negócio aqui e já vai para o Google. Quem hoje não consulta Google? Como fazer transmissão no OBS? Como fazer transmissão não sei aonde? Quem não consulta o Google lá? Como fazer conferência pelo Meet? Coisa que você nunca tinha ouvido falar. Meet, Zoom, tem mais um outro lá que é esse aí. E outro software que tem por aí. Você fala, mas eu nunca vi falar disso. Porque a gente fica lá na nossa vidinha. Vou arredondar. 100 anos. Noé, querido, naquele tempo não tinha motosserra. Naquele tempo não tinha martelo como a gente tem hoje. Se o Noé fosse fazer um barco hoje, ele pegava a parafusadeira. Aquelas toras de madeira desse tamanho assim, ó. Maior, né? Tona de madeira. Hoje tem máquinas que um operador senta na cabine, ele corta a árvore, vira, já tira os galhos e já corta em toras. Um operador. Naquele tempo, meu irmão, Noé e seus filhos. Bora cortar mato, cortar madeira. Onde? Lá.
E para levar para o lugar que ia ser feita a arca. E para serrar aquele negócio, querido. E para entalhar, para fazer os encaixes, para poder colocar cada uma no seu lugar. Mas o homem ouviu uma palavra. Deus falou, eu vou fazer isso, olha aqui, e eu vou salvar a sua casa. É para você salvar a sua casa. Você quer ver o seu cônjuge convertido, quer ver o teu filho convertido, quer ver o teu pai convertido, mas não se prepara. Não faz nada, só dá mau testemunho. Tem que se preparar para ser um crente que dê testemunho. Diga amém agora. Tem que preparar, querido. Tem que se preparar. A gente quer, a gente ora, Deus manda pessoas. Senhor, nós queremos ver pessoas salvas. E vai fazer o que com elas? Vai colocá-las aonde? Começa a orar, mas não fica projetando aumentar o lugar. Vai pôr as pessoas aonde? Vai fazer o que com elas? Tem que se preparar, igreja, diga amém. Vou falar para vocês aqui, né, no caso. Nós em setembro também vamos ouvir isso aqui. Então, vou falar no caso assim, eu me sinto em casa, amém? Estou em casa. Então, nós estamos, ó o pronome, é nós, não é vocês, ok? Nós estamos há 14 anos. E como estaremos aos 25? Aos 30? Estamos nos preparando. Hello? Estamos formando pessoas, estamos instruindo pessoas, e eu que quero fazer, eu estou me preparando para quando chegar o momento, eu estar preparado. Ou quando chegar na hora, a gente vê o que faz. Eu vivo de fé. Quem vive de fé, diga comigo, quem vive de fé, se prepara. Porque quando a oportunidade chegar, eu estou pronto. Eu estou pronto. Segunda coisa. Eu podia falar mais aqui, mas eu preciso encurtar. Então Noé, divinamente avisado, teve uma palavra de Deus, a promessa de Deus veio, então você tem que se preparar. Esqueci uma aqui. Senhor, prepara para mim um varão de Deus, prepara para mim uma vareta, não é vareta não, é varoa, né? Prepara para mim uma varoa de Deus, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Meu irmão, está se preparando para ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Tem um irmão orando hoje. Tem um homem orando hoje. Senhor, prepara uma mulher do Senhor para mim. Tem uma mulher orando hoje. Senhor, prepara um homem de Deus para mim. Quem sabe não é você que Deus tem como projeto. Pastor, estou sorteiro. Olha, recebe aí, Jeová. Fala, Deus. Estou precisando, Jesus. Estou na fé. Então se prepara. Se prepara para ser bênção, quem sabe? Você não será a resposta de Deus para aquela pessoa. Alô, querido? Se prepare. O que ele disse? Para a salvação da sua casa. Você está se preparando para ser um esposo melhor? Está se preparando para ser uma esposa, um filho, um pai, um pastor, uma ovelha melhor? Um amigo, um patrão, um funcionário melhor? Aquela promoção que você está aguardando lá, você está se preparando como funcionário para ocupar aquele lugar? Ou quer que Deus faça tudo? Segunda, pela fé, Abraão sendo chamado, olha aqui, primeiro obedeceu. Como que ele obedeceu? Indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu, presta atenção agora, sem saber para onde ia. Aqui é o chamado. Ele só vai ver a terra quando Ló se separa dele. Nós queremos ter o controle de tudo. Não é? Nós queremos ser controladores. A gente pensa que a nossa vida é regida por um controle remoto. Nós controlamos tudo, querido. Nós controlamos a velocidade do carro no acelerador. Nós controlamos a altura do fogo no fogão. Existe um aparelho que se chama controle. Olha o nome, controle remoto.
Nós controlamos o que nós queremos ver na televisão. E a gente quer ter esse controle sobre as nossas vidas. Eu sobre a minha, você sobre a tua. Nem tudo está sob o nosso controle. Tem coisas que nós não teremos o controle delas. Deus é quem vai dizer como vai ser. Você está pronto para isso? Está pronto mesmo? Uma vez eu fiz uma dinâmica na igreja, eu brinquei lá na igreja. Brinquei sério. Eu comecei a pregar, depois de 5 minutos eu falei, irmão, agora nós vamos trocar de lugar. Você sai do seu lugar, vai sentar no lugar lá. Alguns já me olharam com aquela cara. Porque aquela cadeira tinha até o formato do bumbum dele já. Já fez a forma. Quando ele senta, o bumbum já encaixa ali, porque ele senta naquele lugar, aquele é o lugar dele, aqui. Eu tive uma pessoa que falou para mim, tomara que ele não esteja assistindo. Ela falou, pastor, eu vou para outra igreja, porque aqui, ela estava na pé numa coluna, ela falou, aqui é o meu lugar e eu não vou sair daqui. Eu falei, que é isso? Ela ficou brava. Ficou brava. Ela falou, vou lá para outra igreja, que lá ninguém fica mandando mudar de lugar. Eu falei, irmã, espera, deixa a palavra terminar, você vai entender. E depois na reunião de obreiros de manhã que eu falei com os obreiros, e à noite eu mexi com a igreja desse jeito. 5 minutos de pregação, eu falei, agora você muda para cá, você vai para lá. O povo foi. Voltei a pregar, 10 minutos de pregação, agora vocês mudam de novo. Mudei umas 4 vezes, querido. Quando foi na 4ª vez, já tinha gente saturada, já assim, incomodado. Aí eu comecei a pregar o que eu queria pregar. Se a gente se incomoda por mudar de lugar, imagina se a gente soubesse o quanto Deus mexe na nossa vida, se a gente pudesse ver quanto Deus mexe. E quando Ele nos chamou, se nós soubéssemos o quanto Ele iria mexer, talvez a gente nem queria aceitar Jesus. Porque Ele vai mexer na tua vida. Falou, vem comigo. Para onde? Eu vou te mostrar. Que nome se dá isso, querido? Confiança. Diga, confiança. Confiar em Deus, querido. A gente fala, Jeremias 29:11, porque eu sei, estamos orando, porque eu sei, Senhor, que o Senhor tem o melhor para mim, porque o Senhor diz na tua palavra, lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamento de bem e não de mal, para dar o fim que vocês esperam. Aí quando Deus começa a mexer, a gente fala, não, mas não era isso que eu queria que fizesse, porque eu perdi o controle. Olha o que o texto diz ainda. Ele saiu sem saber para onde ia. Veja bem. Pela fé, versículo 9. Habitou na terra da promessa como em terra alheia. Morando em cabanas. Os homens de Deus, eles eram nômades. Eles passavam um tempo no lugar e daqui a pouco levantava e ia para outro. Quando Moisés armou aquele tabernáculo no deserto com aquele povo, a nuvem de dia, a coluna de fogo de noite, quando ela se levantava, quando aquela nuvem saía, quando aquela coluna de fogo saía, eles tinham que desmontar todo o tabernáculo, desmontar tudo e caminhar em direção àquela nuvem ou em direção àquela coluna de fogo, e onde ela parava, eles tinham que armar tudo. Às vezes ficava 3 meses no lugar, 6 meses, 1 ano, mas toda vez que a nuvem partia, que a coluna partia, eles tinham que partir. Estamos prontos para isso? Nós queremos eternizar momentos, porque as coisas que são boas, nós não queremos largá-las, verdade ou não é? E assim a gente fica com algo que é legal, é maravilhoso, mas tem algo ali que Deus quer falar. Aquilo é apenas um caminho de transição, mas a gente quer ter um controle. Ele saiu sem saber para onde ia e ele viveu em cabana. E uma parte que eu quero colocar também aqui, ó. Pela fé habitou, ele peregrinou na terra da promessa. Tem gente que despreza a bênção, que nem criança, pega um brinquedo novo, brinca 3 meses, não quero mais. Pessoas oram, pedem para Deus arrumar um emprego, aquele emprego do início, maravilhoso, fantástico, espetacular, resposta de Deus. 3 meses depois, aí aquele chefe, viu? Ai, aquele cara lá, aquela pessoa lá.
Ah, irmão, hora que eu preciso mudar de emprego. Como assim? Não, é porque Deus tem algo melhor para mim. Será que é mesmo? Será que não é o olho gordo? Será que não é o inconformismo? Será que não é a insatisfação? Porque Paulo fala, eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Contentamento, estar contente, estar feliz com o que possui, querido. Aquelas frases mentirosas, desculpe, que saem muitas vezes dos lábios. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Mentira! Muitas vezes é uma frase mentirosa. Porque não está feliz. Não está feliz. Há 2 meses atrás estava feliz, agora não está feliz. Ou seja, não peregrina na bênção, não vive, não curte aquele momento. É só reclamação, só reclamação. Uma pessoa de fé, uma pessoa satisfeita com o seu momento, diga amém. Ela não é conformada, mas ela é satisfeita com o que ela possui, com o que ela conquista. Mas hoje, como nós somos, o que nós mais ouvimos, né? É sempre conquistar, 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 conquistar. E quando chegar no céu, eu imagino que alguns vão dizer, o que tem para conquistar aqui? O que tem para conquistar? O que tem? Deixa eu ver. Ah, só falta o trono. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, que às vezes a igreja é tão egoísta, que muitos só querem ir para o céu, ou melhor, é tão assim fascinada, está tão apegada às coisas materiais, que o que mais fascina ela, quando ela ouve acerca do céu, são as ruas de ouro. A pessoa é tão apegada às coisas materiais, que o que a fascina, o que a dá é porque eu vou andar em ruas de ouro, eu vou viver em mansões celestiais. Ou seja, está tão apegado às coisas daqui, que até para o céu ela projeta ouro. Ah, vai ter ouro, vou ter minha barrinha do ouro que eu nunca tive. Jesus. O céu nem luz terá, porque a glória de Deus é que vai iluminar aquele lugar, querido. O que é o brilho do ouro? A gente só tem como olhar com mais apreço para outras coisas quando nós fazemos comparações. Por isso que o Paulo fala assim, ó, as coisas que eu vivo aqui, elas não dá para comparar com as coisas da eternidade. Sabe por quê? Porque esse homem teve uma visão, ele foi arrebatado, ele foi ao céu, e ele diz a Bíblia que ele viu coisas que ao homem não é lícito referir. Por isso que o Paulo vivia uma vida desapegada deste mundo, porque ele tinha uma visão celestial. Ele falou, o quê? Essas tribulações que eu passo aqui, comparado ao eterno peso de glória, não dá nem para comparar. Vamos ser mais contentes com aquilo que Deus nos tem dado? Amém, queridos? Vamos peregrinar na terra da promessa. Vamos andar nela, vamos conhecê-la. Você arrumou um emprego novo, curta esse emprego. Porque a fé é agradecida. A fé agradece. A fé oferece. Diz aqui que Abraão, pela fé, ofereceu seu filho Isaque. Muitos usam a fé apenas para receber. E para fechar, versículo 11. Vou terminar aqui. Pela fé, a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Sara, 90 e poucos anos. Irmãos, há uma coisa que nós temos que aceitar em nossas vidas. Nós vamos envelhecer. Isso, ninguém disse amém. Porque ninguém quer ficar velho aqui. Pastor, não é que eu quero ficar, eu já estou. Eu digo sempre assim, ó, envelhecer é viver promessa, querido. Quanto mais velho você ficar, mais promessa você viver, porque Deus promete longevidade. Por isso eu quero partir lá pelos 95. Estou com 60, tenho mais 35 pelo menos. Diga amém aí. Oh. Sara, pensa agora numa mulher
Eu sei que naquele tempo eles viviam mais, mas a esse tempo já não era tanto. Ela morreu com 100 e poucos anos. Essa mulher não era fértil. E já tinha passado também o tempo dela engravidar. Mas a fé, e olha o que a fé faz. Ela traz poder para a minha vida e para a tua vida. Diga amém. A fé traz poder pela fé. É pela fé. Pela fé, Sara recebeu. Ela recebeu pela fé o poder de dar à luz, querido. Aquele útero, já os músculos já atrofiados. O útero de Sara não era de uma menina de 20, não era de uma jovem senhora de 35, era o útero de uma mulher de mais de 90 anos. Os seios de Sara não era aquele seio que as pessoas ficam aí vislumbradas, era um seio já decaído pelo tempo. Era um seio que as suas glândulas não funcionavam. Eu estou escrevendo a Bíblia para você, amém? Alô? Oi? Estou descrevendo o que a Bíblia está dizendo, porque a Bíblia ela não dá os detalhes, mas ela fala do fato. É uma mulher velha. É uma mulher que tem dificuldade no seu corpo. Talvez ela e Abraão tiveram até dificuldade para ter um relacionamento, para poder concretizar o fato. Porque Isaac não foi gerado como foi Jesus, pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Houve um contato entre um homem e uma mulher aqui. E os dois estão velhos. E a Sara é estéril. E a Sara não produz mais óvulos. As suas trompas estão lá, já estavam bloqueadas e agora estão envelhecidas. Mas algo pela fé, um poder, diga comigo um poder, diga comigo um poder. Um poder, querido, sobrenatural, toca naquele corpo. E revive, reanima aquelas células, aqueles músculos, aquelas glândulas. E aquela parte do corpo dela começa a rejuvenescer no seu interior. E ela se torna apta a gerar, a conceber. Porque a fé nos traz poder. Eu posso me preparar o quanto for. Eu posso peregrinar na terra, eu posso fazer as coisas, mas eu preciso do poder sobrenatural de Deus para ser uma pessoa operante. E talvez você olhe para você, eu olho para mim, às vezes em alguns momentos, a gente fala, mas eu estou toda murcha, estou aqui, ruga. Já por dentro, tudo, já não tem mais a condição. E nós estamos falando apenas da condição física, estamos falando das coisas que nós buscamos alcançar. Como eu disse, nós falamos aqui, a tua família restaurada, uma situação aí emocional, uma situação profissional, financeira, ministerial, eu não sei. Talvez a gente olhe e fale, mas parece que está seco, parece que está seco. Mas quando o poder de Deus nos envolve, querido, Ele traz vida. Ele nos traz vida. E é esse poder que Deus tem disponibilizado para mim e para você através da fé. Então a fé nos leva a preparar. O que você está fazendo hoje vai dizer como você estará daqui 5 anos, daqui 6 meses, daqui 10 anos. Pessoalmente, na sua família, como igreja, como um profissional. As suas emoções. Esse espírito que está no mundo hoje de insatisfação. Há um espírito de insatisfação, tem ou não tem? Perene no mundo hoje, as pessoas estão todas insatisfeitas, elas sempre querem mais, elas... Tem pessoas que não sabem cultivar amigo, ela tem um amigo, ela vai sugando, quando ela não tem mais como sugar, ela solta. Porque são pessoas insaciáveis. Mas Deus tem o poder do Espírito Santo para mim e para você. Nossas casas, nossas vidas, precisam receber esse toque do poder de Deus. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse instante, se você assim o quiser.
Eu queria orar com você. Pode ser? Pode ser, querido? Ai, pastor, eu estou aqui, não sei o que fazer. O que você pensa? Comece a se preparar. Mas o que eu posso fazer? Dê o que você pode. O que você pode. Ainda hoje eu estava lendo, quando os discípulos estavam com Jesus, e ele falou assim, tem pão aí? A multidão está com fome. Fala só, tem 7 pães, né? E 5 peixes, né? É isso, né? Tem aqui uns peixinhos e uns pães. Porque ele pergunta, o que vocês têm aí? O que você tem hoje, querido? Comparado àquilo que você quer alcançar, que você quer realizar. Para você pode parecer pequeno, mas é um começo. Diga amém. É um começo. A Bíblia diz que nós não podemos desprezar os dias dos pequenos começos. Comece com o que você tem. Lembre-se que o sobrenatural é de Deus. O Moisés, quando Deus o chamou para ir retirar o povo do Egito, o que Moisés tinha na mão? Um bordão. O que Deus falou para ele? Joga no chão. Joga no chão. Quando ele jogou aquele bordão no chão, aquele cajado, né? Aquele cajado no chão. O que virou aquele cajado? Uma cobra. Na tua mão, não passa num pedaço de pau. Mas quando nós obedecemos a palavra do Senhor, Ele faz um milagre. Ele faz um milagre. O que você tem aí talvez possa parecer pouco, mas comece a se preparar com isso que você tem. Vou dar um exemplo assim que a gente entende bem. Ai, pastor, eu quero comprar uma casa. Quanto você tem no bolso hoje? R$10. Se você gasta 9, fica 1. É um começo. Se você gastar os 10, não tem mais. Se gastar 11, está devendo. Então não está se preparando. Quantos entenderam? Para mim é pouco. Mas para Deus é o que Ele precisa. Você olha para a sua família. O que eu vou fazer aqui? Comece a se preparar, você. Comece a preparar você. Pai, em nome de